Porque algumas pessoas gostam tanto de ficar sozinhas. Você é uma daquelas pessoas que gostam de ficar sozinhas? Você pode preferir passar uma noite em casa a sair para um lugar cheio de gente. Ou gosta de fazer algumas coisas sem companhia. Pode ser que depois de passar muito tempo com outras pessoas, você sinta uma necessidade enorme de voltar para o seu próprio espaço. E se isso acontece com você, existe uma coisa que eu quero dizer logo no começo. Isso não significa que você não goste de pessoas, nem que seja antissocial, nem que exista alguma coisa errada com você. Algumas pessoas simplesmente se sentem muito bem quando estão sozinhas. E o mais interessante é que isso pode ter muito mais relação com a maneira como você funciona do que você imagina. Eu mesma já percebi isso em diferentes momentos da minha vida. Houve uma época em que eu morava fora do Brasil e, mesmo estando cercada de pessoas, sentia falta de coisas que para mim eram muito importantes: as conversas espontâneas, as referências que eu conhecia, as pessoas com que eu não precisava explicar cada detalhe para ser compreendida, e aquele olhar que já dizia muitas coisas. E ao mesmo tempo, também existiam momentos em que eu simplesmente queria o meu espaço. Foi aí que eu comecei a perceber que estar perto de pessoas e querer estar sozinha pode coexistir. Você pode gostar de alguém e ainda assim querer ficar sozinho. Pode amar sua família e precisar de algumas horas sem ninguém por perto. Pode gostar de conversar e depois sentir vontade de ficar em silêncio. E hoje nós vamos entender por que isso acontece. Algumas pessoas realmente recarregam as energias sozinhas. Pense em duas pessoas depois de uma semana cansativa. Uma delas chega em casa e pensa: eu preciso encontrar alguém, preciso conversar. E a outra pensa: eu quero ficar quieta, sem barulho. Nenhuma das duas está errada. Elas simplesmente podem funcionar de maneiras diferentes. Algumas pessoas se sentem estimuladas pela interação social, conversar, sair, encontrar amigos, estar em ambientes movimentados pode trazer energia e prazer. Outras precisam de momentos de menor estímulos para se organizar. Depois de muitas conversas, barulhos, compromissos e interações, o silêncio pode ser exatamente aquilo que elas precisam. É como se o cérebro estivesse dizendo: agora eu preciso de um pouco de espaço. E isso pode explicar por que algumas pessoas gostam tanto de chegar em casa, fechar a porta e simplesmente ficar quietas. Não é necessariamente tristeza, às vezes é recuperação. Ficar sozinho pode ser uma forma de ter controle sobre o próprio tempo. Quando você está sozinho, ninguém está esperando uma resposta. Ninguém está perguntando o que você quer fazer. Ninguém está mudando seus planos. Você escolhe. Quer assistir alguma coisa? Escolhe. Quer ficar em silêncio? Fica. Quer sair? Sai. Quer não fazer absolutamente nada? Também pode. E essa liberdade tem um valor enorme, principalmente depois de uma rotina em que você passa o dia inteiro atendendo às necessidades de outras pessoas. Um dia extremamente cansativo: trabalho, família, filhos, casa, mensagens, compromissos. E quando finalmente chega um momento em que ninguém precisa de você, pode existir uma sensação muito boa de liberdade. E talvez seja por isso que algumas pessoas valorizem tanto aqueles pequenos momentos sozinhas. Não porque estejam fugindo de pessoas, mas porque naquele momento elas finalmente podem escolher por si mesmas. Quando você para de precisar de distração o tempo todo. Existe outra coisa interessante. Estamos vivendo em uma época em que quase nunca precisamos ficar sozinhos de verdade.
Se aparece um silêncio, pegamos o celular. Se estamos esperando algo por alguém, abrimos uma rede social. Se estamos comendo sozinhos, assistimos alguma coisa. Se estamos em casa, colocamos algum conteúdo para preencher o ambiente. E não há nada de errado em usar essas coisas. O problema aparece quando você percebe que não consegue mais ficar alguns minutos consigo mesmo, sem precisar preencher o espaço. Porque o silêncio também mostra coisas. Pensamentos, preocupações, ideias, sentimentos. E algumas pessoas aprendem com o tempo a não fugir imediatamente dele. Elas conseguem simplesmente ficar, tomar um café, olhar pela janela, caminhar, pensar e não deixar nenhuma preocupação tomar sua mente. E isso pode trazer uma sensação de tranquilidade que não depende de outra pessoa estar presente. E o silêncio não serve apenas para deixar o ambiente mais tranquilo. Estudos indicam que os momentos de silêncio podem favorecer o relaxamento e reduzir a sobrecarga de estímulos que recebemos durante o dia. Gostar de ficar sozinho não significa não gostar de pessoas. Essa é uma das coisas que mais confundem. Uma pessoa pode amar seus amigos e ainda assim recusar um convite. Pode gostar da família e querer passar uma tarde sozinha. Pode estar em um relacionamento feliz e precisar de momentos individuais. Porque relacionamento saudável não significa estar junto o tempo inteiro. Na verdade, ter espaço individual pode fazer parte de uma relação equilibrada. Você continua tendo sua identidade, seus interesses, seu tempo, seus pensamentos, suas escolhas. E depois volta para compartilhar tudo isso com alguém. Companhia e individualidade podem existir juntas. Você não precisa escolher uma ou outra. Talvez você tenha ficado mais seletivo com o tempo. E aqui existe algo que muitas pessoas percebem quando ficam mais maduras. Você começa a escolher melhor onde coloca sua energia. Quando somos mais jovens, muitas vezes queremos estar em todos os lugares, participar de tudo, conhecer todo mundo, não perder nenhum convite. Mas com o tempo, isso pode mudar. Você começa a perceber que nem toda conversa vale seu tempo, nem todo ambiente combina com você, nem toda amizade precisa ser mantida, e nem todo convite precisa ser aceito. Isso não significa que você ficou fria. Pode significar simplesmente que você começou a conhecer melhor aquilo que te faz bem. E quando você conhece melhor suas necessidades, ficar em casa pode ser muito mais agradável do que estar em um lugar onde você não queria estar, quando a sua própria companhia fica boa. Existe um momento interessante no processo de autoconhecimento. Você começa a perceber que não precisa esperar alguém para fazer aquilo que gosta. Quer ir ao cinema? Vai. Ir passear no shopping? Vai. Quer assistir um filme? Assiste. Quer conhecer um lugar? Pode ir. Quer fazer uma caminhada? Faça. Quer viajar? Viaje. No começo, algumas dessas coisas podem parecer estranhas, principalmente se você sempre associou experiências boas à presença de outras pessoas. Mas depois você descobre uma coisa: você também pode ser uma boa companhia para você. E essa descoberta muda a relação que você tem com a própria vida, porque você deixa de pensar: quem vai fazer isso comigo? E começa a pensar: eu quero fazer isso. Mas existe um ponto que precisamos observar. Agora, gostar de ficar sozinho e sofrer com solidão são experiências diferentes. Uma pessoa pode escolher ficar sozinha e se sentir em paz. Outra pode estar evitando pessoas porque está machucada, decepcionada ou com medo de se relacionar. Por isso, não é a quantidade de tempo que você passa sozinho que importa. É como você se sente nesse tempo. Quando você está sozinho, sente tranquilidade ou sente vazio?
Você escolhe ficar em casa porque realmente quer ou porque sente que não pertence a nenhum lugar? Você gosta do seu espaço? Ou está se afastando de todo mundo porque perdeu a vontade de se conectar? Essas perguntas podem ajudar a você a olhar para dentro, porque solitude pode ser descanso, mas isolamento também pode ser um sinal de que alguma coisa precisa de atenção. E reconhecer isso não é fraqueza, é autoconhecimento. Você não precisa se forçar a ser uma pessoa que não é. Talvez você já tenha ouvido: você precisa sair mais, você precisa conhecer mais pessoas, você está muito quieta, você precisa aproveitar mais. Mas quem disse que existe apenas uma maneira certa de viver? Se você gosta de sair, saia. Se gosta de estar rodeado de pessoas, aproveite. Mas se você também gosta de uma casa silenciosa, de um livro, de um café sozinho, de um passeio sem companhia, não precisa sentir vergonha disso nem se culpar. Você não precisa transformar sua personalidade para caber na expectativa dos outros. O importante é entender o que existe por trás das duas escolhas. Você está sozinho porque gosta, porque precisa descansar, porque está se conhecendo ou porque está tentando se proteger de algumas coisas? A resposta pode dizer muito sobre o momento que você está vivendo, e essa é a melhor parte. Quando você aprende a gostar da sua própria companhia, você começa a escolher as pessoas por outro motivo. Não porque precisa desesperadamente de alguém, mas porque realmente gosta de estar com aquela pessoa. Você não aceita qualquer amizade apenas para não ficar sozinha. Não permanece em qualquer relacionamento apenas pelo medo do fim. Não precisa estar em todos os grupos para sentir que pertence. Você pode escolher, e isso traz uma liberdade muito grande. Porque estar sozinho deixa de parecer uma ameaça, passa a ser apenas uma das formas possíveis de viver o seu tempo. Você pode estar com alguém, você pode estar com várias pessoas, ou pode estar simplesmente com você. Então, se você é uma dessas pessoas que gosta de ficar sozinha, você não precisa mudar isso. Precisa apenas entender melhor o que gosta. Porque existe uma diferença entre fugir do mundo e simplesmente gostar do seu próprio espaço. Há uma diferença entre não conseguir se conectar e escolher cuidadosamente com quem você quer compartilhar sua vida. Entenda a diferença de estar sozinho e se sentir sozinho. Você pode amar pessoas, pode ter amigos, pode construir uma família, pode viver um relacionamento e ainda assim valorizar profundamente os seus momentos de silêncio. Uma coisa não elimina a outra. No fim, talvez o mais importante não seja perguntar por que eu gosto tanto de ficar sozinha, mas sim o que acontece dentro de mim quando estou comigo. Se essa resposta for paz, tranquilidade, liberdade ou simplesmente a sensação de poder ser você mesma, você descobriu algo valioso. A sua própria companhia também pode ser um lugar onde pode se sentir bem. E agora eu quero saber de você. Você gosta de ficar sozinho ou prefere estar sempre acompanhado? E se gosta de ficar sozinho, me conta nos comentários o que você mais gosta de fazer quando está só. Pode ser uma coisa simples: ler, assistir um filme, ouvir música, tomar café, ficar em silêncio, ou simplesmente não fazer nada. A sua resposta pode fazer outras pessoas a entenderem que é normal gostar da sua própria companhia. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui nós conversamos sobre comportamento, autoconhecimento e aquelas coisas que muitas vezes sentimos, mas nem sempre conseguimos explicar. Obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Eu sou Regina Braga e este é o canal As Pistas para o Sucesso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.